Olá pessoal, esse aqui é o terceiro vídeo da aula 11 de Fundamentos da Matemática 2, tá? A gente está no estudo das funções e nessa aula a gente está vendo imagem de um conjunto por uma função, tá? Então, ó, um exemplo aqui bem tranquilo, tá? Suponha que G é uma função dos reais nos reais, tá? Na verdade poderia ser uma função de A em B qualquer, tá? Aqui é f, né? Função constante, por exemplo, f de x igual a zero. Então isso aqui é a função que pega todo o número real x e leva no zero. Então, f aplicado em qualquer subconjunto dos números reais, né, só vai ter o número zero. Tá? Então vamos lá. Bom, vamos lá. Então, dado x, um subconjunto do domínio qualquer, né? Temos o seguinte, ó. Vamos relembrar a definição. Então, o que é f do conjunto x? Então, ou seja, a imagem do conjunto x pela função f. Por definição, então, é o conjunto de todos os f de x no contradomínio, para os quais x pertence ao conjunto x. Ou seja, o conjunto de todos os f de x no conjunto dos números reais, para os quais o x pertence a esse conjunto aqui, ó. Não, tá errado aqui, né? Ó, f de x é igual a zero para todo x, né? Então, quando eu calculo f de x, isso aqui dá zero. O conjunto formado, então, só pelo número zero. Tá? Então, esse... Então, se a função é constante, né, poderia ser um b, qualquer número aqui. F de x, qualquer função constante, quando se calcula a função, a imagem de qualquer conjunto do domínio pela função, vai me dar sempre o conjunto cujo um único elemento, né? Que é justamente a constante. Bom, agora eu quero ver com vocês aí 3 teoremas, tá? Esse primeiro aqui é o mais tranquilo da gente provar, tá? Daí, provando esses 3 teoremas, a gente encerra a aula. Então, ó, suponha que tenhamos f de A para B uma função, x1 e x2 são dois subconjuntos do domínio de f, tá? Dois subconjuntos em A. Então, a gente vai mostrar que se o x1 está contido no x2, então as imagens continuam... vale a mesma inclusão para as imagens. F de x1 está contido em f de x2. Então, o que está acontecendo? A gente tem o A. Dentro do A tem o x1, x2. E dentro do x2 tem o x1. Então, se o x1 está contido em x2, então, quando a gente aplicar f aqui no conjunto B, o f de x2 contém o f de x1. Vou apagar esse desenho, tá horrível, né? A ideia é que se um conjunto está contido em outro, quando eu calculo as imagens desses dois conjuntos, a inclusão se mantém, tá? Então, vamos provar isso. Note que nesse teorema, além da hipótese de x1 e x2 estarem contidos no A, nós temos que o x1 está contido no conjunto x2. E a tese, que é o que a gente precisa mostrar, é que o f de x1 está contido em f de x2. Então a gente vai supor que x1 está contido em x2, tá? E o que nós precisamos provar é essa segunda inclusão aqui. Então vamos lá. Se eu quero mostrar esta inclusão, eu tenho que pegar um elemento arbitrário no f de x1 e mostrar que ele está em f de x2.
Então seja y um elemento em f de x1, tá? Nesse caso é melhor pegar y, porque os elementos desse conjunto são f de algum elemento do x1. Então os elementos aqui são da forma f de x para algum x em x1, tá? Por isso eu estou pegando usando a letra y aqui. E não x, né? Para não confundir. Então seja y um elemento em f de x1. Então, o que isso significa? Significa que existe um elemento no conjunto x1, tal que o f desse elemento dá o y. Então, existe no conjunto x1 um elemento que eu vou chamar de x, tal que o f desse x é igual ao y. Certo? Agora a gente vai usar a hipótese, ó. x1 está contido em x2 e também esse fato aqui, ó, x pertence a x1. Ó, dizer que x1 é um subconjunto de x2, que é a mesma coisa dizer que o x1 está contido em x2, por definição significa que todo elemento que está no x1 também está no x2. Mas, ó, em particular, ó, o x aqui, ó, ele está no x1. Então o x também tem que estar no x2, tá? Então, ó, como o x está em x1 e o conjunto x1 é um subconjunto de x2, segue que, em particular, o x eu posso dizer que ele está em x2. Então, olha só, esse y, ele é da forma f de x para um x em x2. Logo, nós podemos dizer que o y pertence ao f de x2. Então, ó, de y ser igual a f de x com x em x2, obtemos que o y é um elemento da imagem de x2 por f. Então terminou, né? Ó. Pegamos y no f de x1, mostramos que o y está no f de x2. Então, desse modo, a imagem de x1 por f está contida na imagem de x2 por f. E assim acabou a demonstração, tá? Basicamente a gente só usou a definição, tá? Bom, vamos ver um teorema aqui. Eu até poderia ter dividido em duas partes, né? Agora, mas vamos fazer junto. Então, esse teorema aqui, ó, lidava com como que funciona a imagem de conjunto com a inclusão de conjuntos. Agora a gente vai ver como que funciona a imagem de um conjunto por uma função em relação à união e à interseção de conjuntos, tá? Bom, no item A, então a gente vai provar que f de uma união é igual à união das f's, tá? No item B, a gente vai mostrar que f da interseção está contido na interseção das f's. No caso B aqui, ó, nem sempre vale a igualdade, tá? A gente não pode afirmar ok? Esse aqui, então isso aqui que eu acabei de pintar de roxo, não posso garantir, tá? Só posso garantir essa inclusão aqui. Então vamos demonstrar isso. Bom, ó, aqui não tem hipótese, é só mostrar essa igualdade, tá? De conjuntos. A gente vai mostrar por dupla inclusão, né? Vamos mostrar duas inclusões aqui.
Primeiro vamos pegar um elemento y em f da união e mostrar que ele está na união das f's. Então, ó, seja y um elemento em f de x1 união x2. Então, o que significa y ser um elemento do f de um conjunto? Né, da imagem dessa união por f. Isso significa que existe um elemento, que eu vou chamar de x, no conjunto, nesse conjunto aqui, ou seja, nessa união. Tá? Tal que f desse elemento é igual ao y. Tá? Agora, como esse x pertence à união de x1 e x2, então por definição de união de conjuntos, né, o x está no x1 ou está no x2. Então note que x pertence a x1 ou x está no x2. Então a gente vai dividir em dois casos isso aqui. Se o x está no x1, então vai acontecer que o y está em f de x1. E se o x estiver no x2, então o y estará em f de x2, tá? Então vamos ver isso aí. Então, caso 1. Se o x é um elemento do conjunto x1, então de f de x igual a y, segue que o y, né, está na imagem do conjunto x1 por f, né? Porque o y é f de algum elemento de x1. Em particular, eu posso dizer que o y está nessa união aqui, ó, a união de f de x1 com o f de x2. Segundo caso, mesma coisa, tipo, não muda quase nada as nossas justificativas, tá? Porque só vai trocar 1 por 2 ali, ó. Se o x está em x2, então como o f de x é igual a y, ó, x está em x2 e o f de x é igual a y, nós obtemos que o y é da forma f de x para algum x em x2, ou seja, o y está na imagem do conjunto x2 por f. E assim, não queria usar logo de novo, né? Nós podemos dizer, se ele está no f de x2, ele está na união do f de x2 com o f de x1. Então, olha só, em ambos os casos, nós chegamos que o y está em f de x1 união f de x2. Então, de ambos os casos, segue que o y é um elemento da união da imagem x1 por f com a imagem de x2 por f. Então, se você olhar, ó, a gente começou com y nesse conjunto aqui. E no final a gente chegou que ele está nesse conjunto aqui. Então nós mostramos uma inclusão, tá? Falta mostrar outra ainda. Então, portanto, e assim, é melhor continuar a frase aqui. A imagem de x1 união x2 por f é um subconjunto da união da imagem de x1 por f com a imagem de x2 por f. Tá? Vou chamar isso aqui de 1. Ó, então, isso aqui foi tipo um terço da demonstração. Agora a outra inclusão. A gente pega um elemento nessa união e mostrar que ele está nesse conjunto aqui. Então, por outro lado, seja y um elemento na união ali, né? Como o y está nessa união de dois conjuntos, né?
Isso significa que ou ele está no primeiro conjunto ou ele está no segundo. Então nós temos dois casos para analisar aqui, tá? Então, primeiro caso. Se o y pertence ao f de x1, então por definição, existe um elemento no x1 tal que f de x é y, né? Existe um x em x1 tal que o f de x é y. Note que eu quero chegar que o y está na f dessa união. Mas já cheguei, né? Porque se o x está em x1, ele está na união de x1 com x2. Então anote que x pertence a x1 união x2 e f de x é igual a y. Logo, y é o elemento da imagem do conjunto x1 união x2 por f. Esse é o primeiro caso. Agora, o segundo caso. O segundo caso é o seguinte, vamos lá. É análogo, né? Se o y está na imagem de x2 por f. Então, nesse caso, existe x, um elemento do conjunto x2, que satisfaz a seguinte propriedade: f de x igual a y. De novo, como esse x está no conjunto x2, isso implica que o x está na união de x2 com x1. Tá? Logo, x está em x1 união x2, pois ele está em x2. E ele ainda satisfaz a seguinte propriedade, né? F de x igual a y. Então, y é f de um elemento que está nessa união. Tá? Então, assim, y pertence à imagem da união x1 com x2 por f. Então, nos dois casos, chegamos que o y é um elemento da imagem dessa união por f. Tá? Em ambos os casos, obtemos que, acho que cabe aqui, y pertence aqui, ó, a esse conjunto. E assim, então o que a gente mostrou é que, então ó, a gente pegou o y nessa união e chegamos que ele está aqui, ó, nessa imagem, né? Então a gente mostrou que a união dessas imagens está contida na imagem dessa união 2. Agora compara as inclusões 1 e 2. Na verdade, nós mostramos que esses dois conjuntos são iguais. Então, comparando 1 e 2, podemos concluir que a imagem da união x1, x2 por f é igual à união da imagem de x1 por f com a imagem de x2 por f. Aí a gente acabou o item A. Tá? O item B é só uma inclusão, tá? O que muda no item B é que a gente vai trocar, né, a união pela interseção. Só vamos tomar cuidado, né? Então, a gente quer mostrar agora que a imagem da interseção está contida na interseção das imagens. Tá? Então, seja y
um elemento que está na imagem da interseção de x1, na imagem de x1 interseção com x2 por f. Isso significa que existe um elemento xzinho, né? No conjunto, que no caso é x1 interseção com x2, tal que f de x é igual a y. Então, ó, note que, então, ó, o f de x, vou fazer um resumo aqui, f de x é igual a y, e em particular, como o x está na interseção, o x está no x1. Isso implica que o y está na imagem de x1 por f. Também, f de x é igual a y e o x está no x2. Então, disso aqui a gente pode concluir que o y está na imagem de x2 por f. E essas duas coisas são verdadeiras, então o y está em f de x1 e está em f de x2 também. Tá? Logo está na interseção. Logo, então como o y está na imagem de x1 por f e o y está na imagem de x2 por f, podemos concluir que o y é um elemento dessa interseção aqui, ó. Ok? Então, acabou, né? Ó, pegamos y, um elemento aqui, ó, na f dessa interseção, e mostramos que o y está nessa interseção. Então, vale a inclusão. Portanto, olha só, o que a gente mostrou aqui é que a imagem da interseção de x1, x2 por f está contida na interseção da imagem de x1 por f pela imagem de x2 por f. Aí acabamos a demonstração, né? Bom, lembra que no item B aqui, ó, só vale a inclusão, porque não vale a igualdade sempre, tá? Por que eu não posso falar que vale a igualdade? A gente tem que dar um contra-exemplo, né? Então, para isso, ó, vamos considerar a função x quadrado, tá? Dos reais nos reais, tá? x1 é o conjunto que tem o número menos 2 e x2 tem o número 2, tá? Então, vamos lá, note que se eu fizer x1 interseção com x2, isso dá o conjunto vazio, né? O x1 tá aqui e o x2 tá aqui. Interseção vazia. Então, quando a gente calcula f de x1 interseção com x2, isso é f do vazio, que é o conjunto vazio. Quem é o f de x1? Isso é o x1 tem o menos 2, né? Então, esse aqui é o conjunto que contém o f de menos 2. Mas o f de menos 2 é menos 2 ao quadrado, que é 4. Então, é esse conjunto. E o f do conjunto x2 é o f de 2, né? Porque o conjunto x2 só tem um elemento. E 2 ao quadrado também é 4. Portanto, quando a gente faz a interseção desses dois conjuntos, a interseção desses dois conjuntos, que é esse conjunto aqui, que é diferente do conjunto vazio, né? Então, ó, esse conjunto dá vazio, f deu a interseção dá o vazio, e a interseção das f's, ó, deu esse conjunto aqui, ó, que é diferente do vazio. Portanto, são diferentes, tá? Note que sempre vale essa inclusão, né? A interseção, a imagem da interseção está contida na interseção das imagens, mas não vale a recíproca, tá? Recíproca não. A inclusão contrária. Aqui, ó. Vazio está contido nesse conjunto, só que esse conjunto não está contido no vazio, tá?
Último teorema, fazer algo semelhante agora para a diferença de conjuntos, tá? Então, suponha que eu tenho f de A para B uma função, x1 e x2, dois subconjuntos do domínio da f. Então a gente vai mostrar que também só vale uma inclusão aqui, tá? Que a diferença das imagens está contida na imagem da diferença. A gente prova isso basicamente usando só a definição, tá? Então, seja y um elemento aqui nessa diferença. Ó, f de x1 é um conjunto, f de x2 é um outro conjunto. Essa aqui é a diferença. Então, se vocês lembrarem lá na definição de diferentes conjuntos, isso significa que o y é um elemento no f de x1 e ele não é elemento do f de x2, tá? Então, dessa hipótese aqui, ó, de y pertence a f de x1, temos que existe... Só um minuto que isso aqui ficou feio, né? Aí. Temos que existe um elemento em x1 que eu vou chamar de x, tal que o f de x é igual a y. Note que ó, se esse x está em x1, se ele não estiver em x2, provei que eu queria, né? Eu escrevi o y como um f de um elemento que está em x1 e não está em x2, tá? Por que o x não está em x1? Note que o x não pertence a x2, pois caso contrário, ó, se o x estivesse em x2, nós teríamos que o y é o f de um elemento de x2. Mas isso é impossível por essa hipótese aqui, ó. O y não está em f de x2. Teríamos que o y pertence ao f de x2. Isso aqui não ocorre. Portanto, em resumo, o que a gente provou? Y é da forma f de x para um x que está em x1 e não está em x2, ou seja, ele está na diferença entre x1 e x2. E assim, o que a gente acabou de mostrar é que o y está em f dessa diferença, tá? Se você olhar, ó, nós pegamos o f nessa diferença e o y na diferença das imagens, né? E mostramos que ele está na imagem das diferenças. Desse modo, o que a gente acabou de mostrar é o que queríamos, né? Que a diferença das imagens está contida na imagem das diferenças. A demonstração acabou. Por que eu não estou mostrando a outra inclusão, né? Para mostrar a igualdade. Porque nem sempre vale igualdade. Tá? Ó, vamos olhar esse contra-exemplo aqui, ó. F é uma função constante, tá? De R em R, que é tudo número real, associo 1. X1 é o conjunto que contém os números 2 e 3. E o x2 só contém o número 3. Tá? Então vamos lá. Note que f de x1 é f do conjunto 2, 3. 2, 3 é o x1, né? Então, esse aqui é o conjunto f de 2, f de 3. Só que f de 2 é igual a 1 e f de 3 é igual a 1, né? Então, vou
Vou até colocar do lado aqui, ó. F de x1 é esse conjunto aqui. Vou pintar de azul aqui, ó. Vamos calcular f de x2 agora. x2 só tem o número 3. Então é o f desse conjunto aqui, que é o conjunto que contém o f de 3. Só que o f de 3 é 1. Bom, desculpa. Então o f de x2, a imagem de x2 por f, também é esse conjunto. Como esses dois conjuntos são iguais, né? Quando a gente calcula a diferença entre eles, isso aqui é o conjunto vazio, tá? Agora vamos calcular f da diferença. Que conjunto que é esse? x1 é o conjunto que contém os números 2 e 3, e o x2 só contém o número 3. Então é o 2, 3, diferença com o 3. Então esse aqui é o conjunto que contém o número 2. Tá? Então, quem é o f dessa diferença? É o conjunto, f desse conjunto aqui, né? É a imagem desse conjunto por f, que só vai ter um elemento desse conjunto, que é o f de 2. Só que f de 2 é 1. Ou seja, f dessa diferença é o conjunto que contém o número 1. Ó, deu diferente, tá? Esse conjunto aqui não está contido nesse. Essa inclusão, esse conjunto está contido nesse, né? O vazio está contido nesse. Só que a inclusão contrária não vale, tá? Por isso que aqui, ó, a gente não pode falar que vale a igualdade, tá? A gente só consegue provar essa inclusão aqui, ok? Bom, pessoal, a aula ficando por aqui. E daí na próxima aula a gente vai estudar a imagem inversa de um conjunto por uma função, tá? Até lá então.